Shalom, shalom, pessoal. Bom ou não? Espero que esteja tudo bem com você. Eu já havia falado, né, e falamos em aulas passadas, que nós fazemos isso renovando os nossos conceitos, ou seja, substituindo os arquivos que estão na nossa mente, e nós devemos substituí-los pela palavra de Deus. Se eu quero me tornar, então, um homem relevante, eu preciso, então, descobrir quais são os códigos, quais são os drives, o que Deus busca na masculinidade bíblica, né? O que Deus busca na masculinidade do homem que anda segundo princípios bíblicos ou que um dia recebeu Jesus na sua vida. Como é que eu substituo? Bom, primeiro, eu preciso cuidar de mim mesmo, cuidar da minha mente, descobrir quem eu sou de fato, descobrir quais são as coisas que foram instaladas na minha vida e que eu preciso removê-las. Depois eu preciso ir para as escrituras sagradas e pesquisar, descobrir o que Deus espera, quais são os códigos que eu preciso instalar na minha vida. Então vamos ver as características de um homem relevante. Êxodo capítulo 18, versículo 21, nós vemos a seguinte afirmação. Aqui em Êxodo capítulo 18, versículo 21. É esse texto aqui, desculpe-me, tá meio torto aqui o meu riscado, o meu traçado aqui, mas a gente vai seguindo, tá? Ó, encontramos as seguintes características de os homens relevantes. Tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre ele por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui, vamos falar um pouco sobre esse texto. Esse texto foi um conselho que Jetro, sogro de Moisés, deu a ele quando Moisés estava extremamente fadigado e também trazendo fadiga sobre o povo, porque eram muitas pessoas para ele atender, né? Eram cerca de 6 milhões de homens, de judeus que saíram do Egito, de hebreus que saíram do Egito, né? E que Moisés precisava governar aquele povo. Imagina a quantidade de problema que essas pessoas traziam para Moisés ele resolver. Quando Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo, viu tudo aquilo que estava acontecendo, o cansaço de Moisés, a fadiga de Moisés, o povo sendo consumido no calor do deserto, esperando para ser atendido por Moisés, Moisés sem conseguir dar conta de todos os seus compromissos, de todas as suas missões. Então, Jetro chamou o seu genro e disse a ele: olha, eu vou te dar um conselho. Você não deve fazer isso com você nem com o povo, você vai acabar se matando e você não vai conseguir dar conta da responsabilidade que está sobre os seus ombros. Então escolhe dentre o povo, né, homens de verdade, procura homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, e que odeiam a avareza, e põe eles como líderes, um como líder de 1000, outro como líder de 2000, outro como líder de 50, outro como líder de 100, né? Faça grupos e ponha, segundo a capacidade de cada um de gerência, de gerenciar, para gerenciar esse povo. Assim você não vai morrer tão cedo de infarto, não vai passar por essa situação e nem vai expor o povo a tanto sofrimento. Bom, o texto diz que Moisés deveria procurar homens capazes e que fossem homens de verdade. O que é ser um homem de verdade? Ou é homem ou não é? Né? Isso quando a gente está falando de gênero. Mas quando o sogro de Moisés diz que ele deveria escolher homens capazes, homens de verdade, está falando de homens que têm posturas amadurecidas diante das situações da vida. Homens que estão aptos para assumir responsabilidade de liderança, inclusive da vida de outras pessoas, para ser bênção, para ser aconselhador, para tratar da vida de outras pessoas, para ajudar Moisés em uma liderança que foi dada por Deus para ele, a fim de levar o povo para a terra prometida.
Veja que privilégio esses homens receberam. E nesse texto destaca-se algumas coisas, algumas qualidades que um homem relevante tinha que ter. Então, veja que toda a relevância do serviço a Deus dentro da comunidade dos hebreus que estavam ali no deserto estava sobre Moisés. Moisés era o líder, Moisés era o homem relevante que todas as pessoas das tribos, das 12 tribos de Israel, procuravam para ter conselho sobre todas as questões que eles tinham. Não é? Então, se alguém era pego em adultério, é levado para Moisés resolver. Se alguém roubou a ovelha do outro, é levado para Moisés resolver. Moisés resolvia desde questões sanitárias até questões espirituais e questões financeiras do povo. Veja a relevância que Moisés tinha. No entanto, era muito trabalho para ele. E aí, de acordo com o conselho de Jetro, Moisés reparte essa relevância com outros homens. Tira alguns homens que estavam no anonimato de suas tribos e constitui eles, ortoga a eles responsabilidade, tornando esses homens relevantes diante do povo, mas esses homens que seriam relevantes diante do povo também tinham que ser, primeiro, relevantes diante de Deus. E o que mostrava essa relevância diante de Deus nesses homens eram exatamente as características que se destacam aqui. Portanto, se você quer se tornar um homem relevante na sociedade, um homem relevante para sua esposa, para sua família, para a sociedade, para o ministério que você está envolvido, você precisa ter essas características. Se na análise da sua vida você já descobriu que você não tem essas características, então você precisa substituir o drive. Você precisa ir à palavra de Deus, buscar essas características, implantar na sua mente, né, orando e pedindo o Espírito Santo para que ele faça essa conectividade entre a sua alma e o seu espírito. Destacam-se aqui algumas características, né, que a gente pode ver nesse texto. Primeiro, esses homens tinham que ser capazes. Bom, como eu já disse, Moisés tratava de todos os problemas do povo, desde problemas sanitários até o problema da logística, né? Eles viviam no deserto, mudavam de um lugar para o outro, de acordo com o movimento da nuvem ou o movimento da coluna de fogo, e eles se conduziam, e era quase 6 milhões de pessoas que tinham que levantar tenda do arraial, desmontar tabernáculo, andar, tinha toda uma logística, e Moisés cuidava de tudo. Além de cuidar, de aconselhar, né, do fator espiritual, de aconselhar, de aplicar as leis que Deus havia lhe dado, né, de aplicar os julgamentos. Então, tudo ficava a encargo de Moisés. Então, esses homens, eles tinham que ter capacidade. Todos eles tinham a mesma capacidade? Não. Todos eles eram bons para fazer o mesmo tipo de serviço? Não. Isso é óbvio que Moisés tinha que observar neles quando fosse determinar as suas atividades, cada um o que deveria fazer de acordo com a sua capacidade. Aí talvez venha aquela crença limitante de mas você não é capaz, você não tem know-how, nem sabedoria para isso. Deixa eu te falar uma coisa, capacidade, ela pode ser desenvolvida. A capacidade é algo que a gente, claro, recebe como um dom de Deus, quando a gente ora e pede a Deus que nos capacite, Ele nos capacita, mas é algo que a gente desenvolve ao longo do tempo. Você pode desenvolver a capacidade praticando. Você pode desenvolver a capacidade exercendo. Ainda que você não tenha a capacidade necessária, mas quando você recebe algo na sua mão, você começa a buscar conhecimento, você começa a ler a Bíblia, você começa a estudar a respeito daquilo. Então, se você vai abrir uma empresa, você tem que estudar, pedir a Deus capacidade para entender. Você vai fazer algum negócio, você tem que estudar, tem que pedir capacidade para entender, que a sua mente seja aberta, que você
entenda os códigos, que você descubra quais drives precisam ser instalados na sua mente. Você vai, então, aumentando a sua capacidade, seu know-how de conhecimento. Isso vai ampliar a sua capacidade para que você possa gerir. Quando eu me casei, eu já casei um pouco, vamos dizer assim, tinha passado um pouco tempo, né? Eu casei já com 30 anos de idade, né? E eu morei sozinho durante um bom tempo, saí de casa para pastorear, eu tinha 19 anos de idade. Então eu vivi sozinho dos 19 aos 30 anos, passei por várias cidades. E quando eu me casei, eu não sabia, eu tinha medo de não ser um bom esposo, de não ser para minha esposa o esposo que meu pai era para minha mãe. Mais medo ainda eu tinha de não ser um bom pai, de não saber educar os meus filhos, né? E naquela época a igreja não tinha instruções bíblicas a respeito de educação, de pais e filhos, de casamento e tudo mais. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar, eu tive que buscar fora, eu tive que pedir a Deus sabedoria, eu tive que ler na Bíblia, procurar os textos, descobrir os textos e assim implantando esses drives e adquirindo realmente, né, capacidade para ser um bom esposo, capacidade para ser um bom pai. Tudo na vida nós conseguimos desenvolver capacidade. Para nos tornar relevantes em qualquer coisa que nós formos fazer na vida, você precisa ampliar sua capacidade. A capacidade vai te fazer construir as coisas com mais excelência. Se você não ampliar a sua capacidade, você vai ser sempre limitado na excelência do serviço que você está prestando. E você precisa entender que qualquer serviço que você está prestando, seja ele para uma empresa, seja ele para algumas pessoas, esse serviço está sendo prestado para Deus. Você é representante do Altíssimo, logo as pessoas vão olhar para o serviço que você presta e elas vão identificar se você é um cristão genuíno ou não. Então é pedir a Deus capacidade. Eu não tenho? Peça a Deus. Estude, busque, não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de estudar, pegue bons livros, leia a Bíblia, né? Faça cursos voltados para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual. Né? Como você está fazendo esse curso comigo, faça outros cursos, busque ampliar o seu grau de capacidade, porque isso vai te ajudar a ser um homem ainda mais relevante. Outra característica que a gente encontra é que esses homens eles precisavam ser tementes a Deus. Então, primeiro, eles tinham que ter capacidade para gerir o povo, capacidade para aconselhar, capacidade para administrar finanças, né? Outra coisa que eles tinham que ser é temente a Deus. De nada adianta você ter muita capacidade e você não ter nenhum temor de Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é realmente o princípio de toda sabedoria. Não existe uma pessoa que não tema a Deus, ou que não obedeça a Deus. Aqui eu não estou falando de temor, de ter medo de Deus, mas ter reverência ao Senhor e reconhecê-lo como Deus, como Senhor na sua vida. Se você não tiver respeito pela palavra de Deus, não é? Obediência à palavra de Deus, que adianta você ter capacidade? Está cheio de gente aí com capacidade musical incrível, e que até ganha dinheiro com isso, mas que não tem nenhum temor de Deus. Seu testemunho não muda a vida de ninguém. Suas músicas podem ser bonitas, mas como eles não mudam a vida de ninguém, que relevância eles têm no reino de Deus e que relevância eles têm na vida das pessoas. A gente vê cantores hoje que têm músicas bonitas que a gente até chora quando a gente ouve cantores que cobram cachês absurdos para cantar em uma igreja. Isso é o fim da picada, mas é tema de outra aula, de falar, quando nós vamos falar sobre isso em outra aula, num outro curso sobre essa questão. Mas você vê que a gente nunca viu uma juventude tão fraca, tão idólatra, né? Que vão para esses shows e cantam o nome dos cantores e gritam o nome dos cantores, mas não tem nenhuma vida com Deus, porque são canções que não transformam,
são canções cantadas por homens que têm uma masculinidade comprometida ou que não têm relevância diante de Deus. Então, a relevância que um homem precisa ter, primeiro começa com a relevância diante de Deus. Perceba que nesse texto, Moisés busca os homens que já têm essas qualidades, ou seja, eles já eram relevantes diante de Deus. E agora eles vão se tornar homens relevantes diante da comunidade, porque Deus vai exaltá-los. Então entenda que nós estamos falando de obediência ao Eterno, de obediência à palavra de Deus, né? Então, se você não tem obediência, se você não tem temor do Senhor, pode fechar esse curso aqui, e se você não quiser mudar isso na sua vida, se você não se arrepender dos seus pecados, não pedir a Deus misericórdia, graça, para você se tornar o homem que Ele quer que você seja, não precisa nem continuar esse curso, porque esse curso não é para você. Esse curso é para pessoas que reconhecem os seus erros, as suas fabilidades, e que reconhecem que Deus é grande o suficiente para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova oportunidade de viver para Deus. Então, homens que querem ser relevantes diante de Deus precisam temer sua palavra, precisam ter temor ao Senhor, obediência ao Senhor. Essa é a segunda característica que a gente encontra aqui. E a terceira é muito importante, né? Olha só o que o texto diz. Homens de verdade que odeiem, ou que aborreçam a avareza. Sabe, gente? E aqui eu vou falar um pouco mais com vocês. Se tem uma coisa que Deus aborrece e que Deus odeia, é a avareza. Homem de verdade, um homem relevante e que quer ser relevante para Deus, ele precisa entender que nós somos nessa vida apenas mordomos de Deus. Nada do que nós temos é nosso. Ele precisa aborrecer a avareza. Pensa no problema que Moisés ia ter se ele colocasse para gerenciar as pessoas que fossem apegadas ao dinheiro e tivessem realmente aí uma avareza, esse sentimento de avareza, de posse, né? A quantidade de problema que Moisés iria ter, pondo essas pessoas para administrar recursos da comunidade hebraica, da comunidade dos filhos de Israel que estavam com ele. Quando chegasse uma disputa, né, que fosse sobre o rebanho, sobre as ovelhas, sobre as finanças, como se portariam esses homens avarentos? Um homem que é segundo o coração de Deus, um homem que é relevante para Deus, é uma pessoa que aprende a doar-se e a doar as suas finanças para o reino de Deus. A igreja hoje, o mundo hoje, está carente de pessoas com propósito, de homens com propósito, que entendem que tudo que tem é para servir o Senhor, é para servir a obra de Deus, é para servir o reino de Deus, que invista no reino e na obra de Deus, que socorra a obra de Deus quando necessário for. Para fazer a obra de Deus, para se tornar relevante para Deus, você precisa ter um coração generoso. Você precisa abrir seu coração e os seus recursos para Deus. Homem que tem a mão fechada, que é avarento, que é apegado ao dinheiro, não faz bem para ninguém, não faz bem para sua família. Né? Eu conheço casos de mulheres que reclamam, né, que o marido não provê para ela sequer as peças íntimas, que não sai com a família, porque é avarento demais, acumula tesouro nessa terra, né? Tem o coração no dinheiro. Quantas são as obras, né, igrejas que estão aí realmente fechando, porque os obreiros, os homens que estão ali liderando os ministérios, eles são avarentos. Eles não abrem o coração para a obra de Deus, não abençoam a obra de Deus, né? E a obra de Deus não tem ajuda de governo, de ninguém. Precisa realmente que os obreiros eles sejam do tipo de homem de verdade, que odeia a avareza e que tem o coração em abençoar a obra e o reino de Deus. Quantos missionários estão aí abortando a missão, né? Abortando a missão porque eles realmente não conseguem
progredir, não conseguem avançar, não conseguem sequer fazer a obra de Deus, estão sofrendo, estão passando por necessidades. Então, um homem relevante precisa entender que Deus tem um propósito para as suas finanças, que somos apenas mordomos e não proprietários de bens. Quando a obra de Deus, o quanto a obra de Deus tem sofrido, o quanto a obra de Deus tem sofrido, né? Igrejas têm fechado por todo mundo, falta generosidade nos cristãos desse tempo, nos homens desse tempo. Vários missionários têm abortado as missões e pessoas têm deixado de ser salvas porque falta recurso. O camarada vai para a missão, chega lá, passa fome, passa necessidade, perde família, perde filho, morre por causa da malária, da doença, não tem dinheiro para o tratamento, sendo que o recurso está na mão do povo de Deus, está na mão dos homens de Deus, mas eles são avarentos. Quer dizer, homens que não são relevantes, não conseguem ser relevantes na vida dos missionários, não conseguem ser relevantes na vida da igreja local. Por isso a igreja passa por necessidades, enfrenta dificuldades, porque falta pessoas e homens que amem a obra de Deus ao ponto de darem tudo de si, ao ponto de investirem na obra e no reino de Deus. Eu quero te falar que na obra de Deus não há lugar para avareza. No reino de Deus não tem lugar para avareza. Por este motivo, não pode haver avareza nos filhos do reino. Para o reino do eterno tornar-se relevante nessa terra, precisa ser conduzido por homens relevantes. Homens que entendam realmente aí o que é ser homens de Deus, né? Então, abra seu coração, entenda que as finanças que Deus te deu são para investir para o reino de Deus, para investir na obra de Deus, né? O homem de Deus precisa se capacitar, precisa ter temor do Senhor e precisa aborrecer a avareza. Nos vemos na próxima aula e a gente segue com esse tema. Deus abençoe a todos vocês e a gente volta logo na próxima aula.